As Escrituras Sagradas nos mostram que milhares de pessoas deixaram de viver a promessa de Deus por causa da cosmovisão doente. Então isso pode sim acontecer nos dias atuais, e milhares de pessoas, por não terem saúde em sua cosmovisão, elas estão abrindo mão de suas vidas, das promessas de Deus, das suas empresas e dos seus relacionamentos, ou de uma vida melhor. É tão importante sabermos qual é o estado da nossa cosmovisão, porque isso vai determinar o nosso êxito e também o nosso fracasso. Mas antes de prosseguir, neste canal de desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia, você vai ter receitas de transformação de vida, e se você aplicar cada item aqui passado, com certeza você terá grandes resultados. Se inscreva, anote o sininho de notificação, comente e compartilhe. Vamos abençoar vidas e transformar pessoas. Pois bem, na Bíblia temos relato de milhares de pessoas, como o povo do Egito, que depois que ficaram 430 anos presos, eles abriam mão de seguir em frente na promessa de Deus por causa de uma cosmovisão doente. Da mesma maneira, nós vamos enxergar o próprio rei Saul com dificuldade em sua cosmovisão, ele se acovardou diante das batalhas. Então, uma das coisas que eu destaco, que uma cosmovisão doente, ela pode me levar a desistir da vida, das promessas de Deus e até mesmo a ter uma postura de desistência, de covardia diante daquilo que eu deveria enfrentar para alcançar os meus objetivos. Então percebe-se que é necessário termos uma cosmovisão curada, restaurada, a fim de continuarmos crescendo como seres humanos, como ministros de Deus e também como empresários, pessoas que querem chegar em bons resultados em suas vidas. O que é, afinal de contas, a cosmovisão? A Bíblia registra um fato interessante na vida de Gideão, um homem que tinha um grande propósito, uma chamada incrível, mas que quase desistiu do propósito de Deus para a sua vida por causa de um defeito gravíssimo em sua cosmovisão. Para que fique mais tangível e mais próximo da sua compreensão, eu vou te explicar usando as Escrituras e exemplos sociais, para que você entenda o que é cosmovisão e a importância dela na sua vida. Diante do chamado de Deus para Gideão, Gideão então declara as seguintes palavras: não poderei ser o libertador do povo de Israel, porque sou o menor da casa, e a minha família é a mais pobre. Então observa que ele declara a sua interpretação diante daquilo que Deus havia proposto, o chamado para ele se tornar alguém relevante. Agora, da onde saiu esse julgamento? Por que Gideão interpretou ser incapaz de realizar o chamado que Deus estava propondo? Talvez você nunca se pegou avaliando dessa maneira. O porquê você desiste? O porquê você abre mão? O porquê que você para muitas vezes? O porquê que você começa, mas não conclui? Isso é fruto de uma doença em sua cosmovisão, como no caso podemos observar na vida de Gideão. Observe o exemplo e se localize nisso que eu vou introduzir agora. Gideão, ele considerava ser incapaz de realizar o propósito. Esse julgamento dele nascia baseado nas experiências traumáticas que ele teve. Exatamente. De repente, ele tinha em sua mente um conjunto de experiências negativas não superadas, que o fazia enxergar a vida a partir daquelas experiências traumatizantes, ao ponto dele desistir. Ser menor da casa, como ele mesmo disse que era, significava não ter direito de ocupar lugares de destaque. Naquela ocasião, no Oriente Médio, naquele período onde Gideão viveu com sua família, ser o menor significava não ter direito muitas vezes de voto. Ser o menor significava ser o empregado de todos da casa, inclusive do pai, da mãe e dos irmãos mais velhos. Então o menor estava acostumado a sempre ocupar os menores lugares e a não ter direito de crescer na maioria das vezes. Então observa, essa cultura gerou dentro dele uma maneira de interpretar a vida. Ou seja, eu não posso, não é para mim, não é digno, eu não consigo, eu não posso nascer para fazer tal coisa porque eu não nasci para isso. Então observa que muitas pessoas, por causa de experiências traumáticas, elas não se veem capazes, não se acham dignas e elas desistem de algo simplesmente por causa desses conjuntos de valores que estão dentro da mente dela, conhecido como crenças limitantes. É daí, dessas experiências de vida, que nasce a maneira que eu vou interpretar
à vida e reagir diante das circunstâncias. Outro fator, a Bíblia diz que ele não foi muito favorecido economicamente. Então, possivelmente, Gideão teve algumas privações e nisso criou-se dentro dele um complexo. Todo mundo sabe que a pessoa que não tem acesso a uma quantia de volume de dinheiro adequada, ela não pode realizar o que quer e muitas vezes, dependendo da condição, ela não come o que deseja. Então isso vai gerar o quê? Aquela sensação de incapacidade na maioria das vezes. E Gideão declara essa incapacidade diante do chamado de Deus. Então observa que toda a experiência de vida de Gideão criou nele uma interpretação da vida. Por isso que muitos de vocês que estão agora me assistindo, ao olhar os obstáculos, você simplesmente interpreta de forma ruim ou desiste diante de algo que você deveria prosseguir e enfrentar simplesmente por causa das experiências não curadas ou uma cosmovisão defeituosa. Note o que eu estou tentando te mostrar utilizando aqui agora desses dois exemplos. De repente aqui o meu dedo representa dois seres humanos. Ser humano 1, ser humano 2. Esse ser humano 1 tem um óculos de lente vermelha e o ser humano 2, ele tem um óculos de lente verde. Eles estão olhando para a mesma direção, só que esse de lente vermelha está enxergando o mundo todo vermelho e esse de lente verde está enxergando, obviamente, o mundo todo verde. Agora, como isso é possível? Os dois estão olhando para a mesma direção e tendo interpretações de cores diferentes. Simples, a resposta é óbvia, porque um está vestido com uma lente vermelha e o outro está vestido em seus olhos com uma lente verde. Então observa, isso é cosmovisão. É a lente que está dentro de mim que me leva a interpretar a vida a partir dela. Então eu te pergunto, que cor são as lentes que você está utilizando? Jesus fala da cosmovisão, dizendo assim: se a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão essas. Agora observa o que ele está querendo dizer. Ele está querendo mostrar, se em mim há trevas, se a luz, que eu acho que a luz, for na verdade dentro de mim escuridão, eu vou enxergar a vida com maus olhos. Então note que Jesus, em suas palavras, ele está tocando de uma certa maneira na cosmovisão. Então significa entender que se eu não for curado em meus pensamentos, se eu não for ressignificado acerca daquilo que aconteceu, das decepções que eu vivenciei, das experiências que de repente foram amargas, das traições, se eu não me recuperar delas, eu simplesmente olharei para a vida a partir dessas experiências amargas ou literalmente ficarei inclinando-me diante de tudo que aparece. Então, termos uma cosmovisão restaurada é extremamente importante para que eu possa ter uma outra interpretação da vida. É por isso que dois indivíduos olhando a mesma coisa, o mesmo problema, podem ter interpretações diferentes acerca do mesmo obstáculo. Aquilo que para um é difícil, para o outro a mesma coisa é super simples. Por quê? Porque cada um está enxergando a partir de si mesmo ou a partir da lente que está dentro deles. Agora observa que interessante. As mulheres, elas vivem um processo chamado TPM, correto? É um processo que a maioria das pessoas tem informação e conhece. De repente, quando ela está naquele processo de TPM, é natural então ter uma variação hormonal. Ela começa então a entrar em desarmonia muitas vezes com as suas emoções. Fica mais complexas, mais sensíveis. Algumas passam até mesmo a se irritar facilmente com coisas que outrora eram simplesmente parte da vida delas. Um copo fora do lugar ou outro tipo de situação do próprio esposo irrita com facilidade, na maioria das vezes, aquela mulher que está em TPM. Por quê? Por que isso acontece? Porque ela está alterada por dentro por causa do seu estado hormonal, então a forma dela se relacionar e interpretar com o mundo ao seu redor também passa a ser negativa. Então observa que isso é cosmovisão. O estado em que eu me encontro por dentro vai me trazer uma interpretação acerca das coisas. Agora o problema é
que tem muitas pessoas que até hoje elas não perceberam que a dificuldade que ela está vendo, na verdade não existe. O que ela precisa fazer é trocar as lentes que estão fazendo elas enxergarem escuro para que elas possam ter uma visão mais limpa das coisas. E você precisa começar a notar esses exemplos e perceber, se para você tudo é difícil, pode ser que o problema não esteja do lado de fora, mas dentro de você, porque a visão que temos da vida começa a partir de nós mesmos. Agora, note esse outro exemplo ainda utilizando a palavra de Deus. Temos dois homens que tinham uma promessa. Um foi destituído de ser rei e o outro foi instituído a ser o próximo rei. Estou me referindo a Saul, primeiro rei de Israel, e também a Davi, o rei que viria depois. De repente, o Espírito de Deus saiu de dentro de Saul. E observa que ele ficou um homem totalmente confuso, totalmente nublado em seu interior. Ele fica tão confuso ao ponto dele acordar com vontade de matar as pessoas ao seu redor. Ele fica desequilibrado emocionalmente. O estado interno dele fica totalmente estremecido. Note que quando houve a guerra contra Israel e Golias contra Israel, Saul, ele perdeu totalmente a capacidade de enxergar que ele poderia vencer aquele obstáculo chamado Golias. Mas por que ele interpretou Golias como adversário invencível? Porque o estado interno dele não estava bem. Então, quando ele olhava para Golias, ele enxergava Golias e interpretava a partir do seu estado. Ou seja, uma pessoa que não está bem por dentro, ele tem tendências a interpretar a vida com uma visão totalmente difícil e ele sempre se vê vencido diante dos obstáculos, como no caso de Saul. Agora, o exemplo oposto, Davi, o rei sucessor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava dentro de Davi. Então ele estava saudável em sua construção mental. Por dentro ele estava sóbrio, ele estava lúcido. E diz as Escrituras que quando ele olhou para Golias, a interpretação que ele teve foi: hoje eu vou vencer esse cara. Quem ele está pensando que é para enfrentar o exército do Deus vivo? Observa, Saul e Davi olhando o mesmo inimigo e cada um tendo interpretações diferentes. Então você precisa começar a entrar agora num processo de reavaliação, de cura interna. Tá claro, biblicamente e socialmente, o que significa cosmovisão não é um termo teológico, mas tem fundamentos científicos e encontramos na Bíblia vários exemplos bíblicos de homens que tinham uma cosmovisão defeituosa e abriram mão das promessas de Deus para suas vidas. Agora, não para por aí. Narra-se a história, o fato ocorrido de um povo conhecido como o povo de Deus, Israel. Saindo do cativeiro depois de 430 anos de prisão, eles estão andando pela terra e de repente eles começam ter uma visão errônea e medrosa da vida, ao ponto de quando eles foram espiar a terra, aqueles 12 homens, a Bíblia diz que 10 voltaram amedrontando o povo, dizendo: a terra é boa, mas tem gigante lá, e nós nos vimos pequenos aos nossos próprios olhos. Agora, por que eles tiveram essa interpretação de serem incapazes de conquistar algo que Deus havia falado? Simples, porque o estado interno deles, de escravo, ainda não havia sido ressignificado. Eles não tinham dado outro sentido para aquele trauma. Eles estavam tendo uma interpretação ruim a partir da lente ruim que estava dentro deles. Memórias não curadas. Agora tem um caminho. Existe o processo da cura. E como ser curado? Para que então a minha cosmovisão mude e eu possa, ao invés de enxergar a vida com um olhar difícil, ter uma visão pronóica, entender que tudo está cooperando para o meu sucesso. Para você entender melhor, nós vamos soltar outros vídeos que vai te ensinar claramente como passar por esse tratamento conhecido como renovação de mente, Romanos 12, ou pela psicologia, tratamento psicoterápico, ressignificar, dar sentidos diferentes para aquelas áreas que foram danificadas, para fazer daquelas áreas fortes,
E a partir daí, eu começarei a enxergar a vida com uma visão totalmente diferente. E ao invés de desistir, você vai avançar. Ao invés de perder o emprego e achar que é o final da vida, você vai perceber que é o início de uma vida ainda melhor. Que depois de traído, ainda a vida não acabou ali. Você pode descobrir outra coisa muito além e melhor e superior. Nos siga nos próximos vídeos e com toda certeza você será muito enriquecido. Deus abençoe.